Então, eu sempre costumo falar em pomerano quando eu vou falar sobre a Bíblia. É um propósito que eu tenho já há bastante anos de dar um apoio ao entendimento bem simples da Bíblia para os pomeranos que assim melhor entendem na sua própria língua. Mas foi me pedido sobre um assunto que eu acabei postando esses dias, que eu mandasse um material em português. A pessoa perguntou: você não tem essa versão em português, né, dessa reflexão bíblica? Eu disse: olha, não tenho, procurei, não tem, mas por que não gravar? Na verdade, eu então vou falar para o jovem. Não é jovem, para qualquer pessoa, né? No caso lá, a preocupação era com o jovem, que tem problemas com vícios, um problema com drogas e tal, com qualquer coisa que tira ele do normal, digamos assim, né? E essa mãe muito preocupada, né, em ajudar o filho, está pedindo ajuda, está pedindo socorro, né? Não vê como ajudar o filho. E o filho, com certeza, já não consegue mais se ajudar, né? Com certeza ele não quer maltratar a mãe, mas ele acaba fazendo isso sem perceber, porque a mente nossa é enganosa, né? Enganoso é o coração, diz a Bíblia, né? É a nossa mente, né? E a gente cai em tantas coisas, né? Nesse tempo nós estamos, inclusive, em Semana Santa, né, onde, por tradição, as pessoas refletem mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre tudo que acontece. Por que não também dar um conselho para um jovem ou para qualquer pessoa que tenha aí alguma dependência que lhe faz mal? A Bíblia não fala especificamente assim sobre drogas. Deus não se preocupou com isso porque generalizou, né? Lá ele fala em 1 Coríntios 6,19, são livros da Bíblia para quem está me ouvindo. Lá fala assim, que o corpo, a gente deve cuidar do nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não estou com o versículo aberto, mas lá diz que Deus destruirá aquele que destrói o corpo o templo do Espírito Santo, o corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, talvez assim, para isso fazer efeito que eu vou falar, você primeiro deveria crer que você tem alguém acima. Eu vou chamar ele de Deus Criador, é meu pai. Você talvez não tenha ele como pai, talvez você tenha tido decepções com o pai aqui na terra, e aí o pai do céu também não te importa muito, e no meio de tanta confusão religiosa, talvez até nessa semana aumenta a confusão religiosa, e você diz: eu não quero nem saber desse Deus chamam de pai, desse Deus que é grande, mas que não está aqui, que eu não estou vendo, e que aqueles que ficam seguindo ele são o maior exemplo ruim. E aí eu tenho que concordar com vocês que nessa semana, né, que a gente fala mais, ou pensa mais, né, reflete mais, ouve falar mais sobre Jesus, sobre o sacrifício na cruz, a salvação e tal, a gente talvez olhe para a vida de pessoas muito santas essa semana, digamos assim, e a vida não condiz com o que ela diz, essa semana, e aí semana que vem talvez ela volte ao normal, digamos assim, que não era para ser assim, e aí a gente meio que diga assim: então eu não quero também saber desse Deus aí não. Talvez você que está passando por problemas aí de dependência, né, de bebidas também, alguma coisa que te tira fora do comum, digamos, do normal, talvez você tenha olhado para alguém e falado: desse doido ali, o Deus dele eu não quero seguir, porque na igreja ele é santo, ele é bonitão, na Semana Santa ele é bonitão, e no dia a dia, nas suas negociações, na sua rotina diária, eu sei quem ele não é isso. Então eu quero te dizer que Deus vai julgar a mim e a você também. Então não se perca, digamos, aqui na vida já e na eternidade por causa desse pessoal. Eu vim aqui falar de droga e estou falando de comportamento, mas é isso, que eu acho que a nossa geração, essa geração, além de ela ter acesso à droga, a essas substâncias ilícitas que fazem bem, né? Faz bem na hora, né? Não adianta falar para a pessoa que toma droga: isso é ruim. Não, não é ruim, é gostoso, eu tô sentindo bem, mas é bom só um momento, para depois destruir. A Bíblia fala também que o diabo veio para matar, roubar e destruir, então ele destrói você com essa situação, né? Como a mãe de um jovem me pediu isso, então eu devo lembrar a esse jovem e tantos outros que vão ouvir que Deus honra
ou desculpa, também honra, né? Mas eu ia falar que quem honra pai e mãe tem promessa de vida longa, promessa de bênção, é o quarto mandamento, inclusive, né? Honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa sobre a terra, né? Longos dias, né? Então, se não for por Deus, por um ser tão especial para mim, que você talvez não reconheça, não está nem aí para ele, faça por aquele que você vê, pelos seus pais ali que estão sofrendo com essa situação. E por você, cara, pelo amor. Quantos eu ainda conheço gente que está nessas dependências e que tem filhos, que tem esposa e que destroem a vida desses, né? Eu sou filho de um alcoólatra e eu sei o quanto isso é ruim, entendeu? Quanto isso acaba com a gente. Então, não é fácil, mas ela é necessário. O vício é uma escravidão, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Essa substância, ela te coloca em escravidão, né? No lugar de Deus, você acaba preenchendo esse vazio. Na verdade, o vazio que o ser humano tem é o buraco do tamanho de Deus. Deus cabe nesse vazio que você tem em qualquer área, não só na dependência química, né? Ela tira a sua sobriedade, né? A gente tem que vigiar o tempo todo, né? A Bíblia fala, ó, a gente deve ser sóbrio e vigilante, né? Porque o diabo anda em redor querendo destruir a gente. Então, a gente destrói a nossa carreira, a nossa vida aqui e destrói também a nossa eternidade, né? Existe uma eternidade, tá? Então, mais ou menos isso. Eu estou lendo algumas coisas aqui na internet, aqui, mas é basicamente isso, cara. Eu quero te levar a querer esse Pai do céu. Porque aí você não vai se sentir sozinho, abandonado, traído, porque Deus vai te consolar. E a sua mãe, seu pai, que estão sofrendo perto, vão colher esses frutos imediatos, você vai ver como é que a vida melhora. Então, por seu bem, que talvez você nem quer mais, para o bem da sua mãe, que talvez você ainda queira, porque a mãe costuma ser a última a gente desprezar, cara, repensa aí, aquele jargão, né, que você já leu em tantos caminhões, Jesus te ama, é totalmente verdade, mas ama eu que sou drogado e capetado aqui? Sim, 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 ele ama nós. E olha que eu sou um pomerano grosso, bruto também, não entendo muito essas coisas, mas eu sei que ele fez de tudo por nós. Essa semana de Semana Santa a gente lembra do sacrifício na cruz, quando Jesus fez isso por nós, por todos, por você, por mim, por todos que não creem, por todos que creram, já que não creram, ele morreu por todos, e quem quis, né, teve a sua redenção, a sua salvação. E aí, você que está aí com alguma dependência, cara, procura ajuda, procura ajuda. Deus vai te ajudar, e você pedindo a ajuda de Deus, ele vai te guiar onde ir, né? Tem momentos que você não consegue só parar, você tem que pedir ajuda médica, ajuda de amigos, ajuda de quem você gosta, confia. Pede socorro, Deus vai te socorrer, tá bom? Aquele abraço à mãe que me pediu isso, as mães, avós, pais, irmãos, parentes, né? Esposos que passam por isso. Busquem a Deus e Ele vai consolar vocês. Consolou a mim, consola vocês também, tá bom? Em todas as áreas. Deus abençoe vocês, valeu?